Você já se perguntou por que os livros didáticos de história oficiais descrevem o século XIX como uma era de progresso tecnológico e romantismo sem precedentes? Mas omitem vergonhosamente que foi um século de massacre global incessante? Dizem que esses foram conflitos desesperados. Dizem que a Grã-Bretanha lutou por colônias. Os Estados Unidos da América lidaram com contradições internas e a China sofreu com as guerras do ópio. Mas e se eu lhe dissesse que tudo isso é uma mentira descarada? E se essa desunião não existisse? Observe o mapa dos conflitos ocorridos entre 1830 e 1870. Não se tratam de escaramuças locais. Esta foi uma única operação militar global sincronizada. Esta foi a primeira guerra mundial que os historiadores fragmentaram deliberadamente em dezenas de guerras menores para ocultar o principal inimigo. Contra quem realmente lutavam os exércitos unidos da nova ordem mundial? Quem estava sendo expurgado com baionetas e metralha? Da América à China? Da Crimeia ao Paraguai? A resposta a esta pergunta irá subverter a sua percepção da realidade. Estamos falando das guerras assimétricas do século XIX. Guerras em que um lado possuía recursos, logística e talvez tecnologias incompreensíveis para a pessoa comum daquela época, enquanto o outro lado era nós ou aqueles que viveram aqui antes de nós. Comecemos pela linguagem árida dos fatos, que os historiadores acadêmicos tanto detestam. Abra qualquer lista de guerras de meados do século IX. Basta olhar as datas. 1848. A Primavera das Nações na Europa. Revoluções irrompem por toda parte simultaneamente, como se fossem comandadas por um maestro invisível. 1853. A Guerra da Crimeia. Em 1857, ocorreu o motim da Seu na Índia. 1861. A Guerra Civil nos Estados Unidos da América. 1864. A Guerra do Paraguai. 1850. Início da Rebelião Taiping na China. Não lhe parece estranho que o mundo inteiro tenha entrado em chamas em apenas uma década? A ciência oficial lhe dará 100 razões diferentes. Economia. Religião. A luta pela independência. Mas vamos usar a lógica. Quando um incêndio começa simultaneamente na sala de estar, no sótão e no porão, você não acha que são focos aleatórios causados por fiação defeituosa? Acha? Você entende que a casa está sendo incendiada? No século XIX, nossa casa comum foi incendiada deliberadamente. E a página mais terrível e sangrenta dessa purificação foi a chamada Rebelião Taiping na China. Os historiadores registram, de forma seca, os números de 20, 30 e, segundo algumas fontes, até 100 milhões de mortos. Reflita sobre estas palavras. 100 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população de muitos países modernos. Dizem que foi uma guerra civil causada por um fanático religioso. Sério? Camponeses com enxadas mataram 100 milhões de pessoas. Uma escala de genocídio como essa exige uma máquina industrial de destruição. Isso exige artilharia, logística e recursos que os rebeldes simplesmente não poderiam ter. Se observarmos fotografias e gravuras de cidades chinesas em ruínas daquela época, não veremos vestígios de incêndios, mas sim ruínas que lembram as consequências dos bombardeios indiscriminados do século XX. Edifícios de pedra foram pulverizados. Quem detinha tal poder em meados do século XIX? E, mais importante ainda, quem estava sendo destruído ali? Existe uma teoria de que a China daquela época não era de forma alguma um país agrário atrasado, mas sim um dos últimos bastiões de uma civilização antiga. A própria Tartária ou Grande Ásia, que preservava vestígios de tecnologias e conhecimentos ancestrais. A Rebelião Taiping foi uma operação de fachada sob o pretexto de suprimir uma revolta. As potências ocidentais, juntamente com a dinastia Manchu, aniquilaram a população indígena que se lembrava da verdadeira história e possuía habilidades perigosas para os novos senhores do mundo. Agora vamos para o outro lado do mundo. Os Estados Unidos da América. A Guerra Civil entre o Norte e o Sul. Desde a infância, nos ensinaram que esta era uma guerra pela libertação dos escravos.
O nobre norte contra o sul escravista. Mas vejamos fotografias das cidades em ruínas do sul Richmond, Atlanta, Charleston. Observe atentamente estas imagens. Você vê estruturas de tijolos sem telhado, bairros queimados, esqueletos de prédios à mostra. Isso não se assemelha ao resultado das ações de artilharia de campanha daqueles anos. As balas de canhão daquela época deixavam buracos nas paredes. Eles não ergueram bairros inteiros até seus alicerces. A natureza da destruição lembra surpreendentemente Dresden ou Hiroshima. E se a Guerra Civil Americana não tivesse sido nada civilizada? E se o Exército do Norte estivesse desempenhando a função de limpar um território onde se localizavam cidades-estado, parte do antigo sistema global do mundo? O Sul era agrário e rico. Sua arquitetura era antiga, majestosa, impossível de ter sido construída por colonizadores que chegaram em carroças. Essas cidades tiveram que ser destruídas para apagar a memória de quem realmente as construiu. E a população? A população foi simplesmente substituída. Preste atenção às estranhas estatísticas de vítimas. Os números oficiais aumentam a cada ano de recálculo. Inicialmente, falavam em 300 mil. Agora falam de 1 milhão. Mas se analisarmos as disparidades demográficas, veremos que um número muito maior de pessoas está ausente. Para onde eles foram? Vamos em frente. A Guerra da Crimeia. Fomos informados de que a Rússia entrou em confronto com uma coalizão formada por Grã-Bretanha, França e Turquia. Mas por que as maiores potências mundiais enviariam suas enormes frotas para o Mar Negro, que estava fechado, para sitiar uma única cidade, Sebastopol? Durante anos, a versão oficial sobre o controle do estreito não resiste às críticas. Tal concentração de forças e recursos em um único ponto do mapa é absurda do ponto de vista militar. A menos que o objetivo fosse completamente diferente. Observe os baluartes de Sebastopol antes de sua destruição. São estruturas ciclópicas esculpidas na rocha, com comunicações subterrâneas que não poderiam ser construídas com picareta e pá sob fogo inimigo. Sebastopol, assim como muitas outras fortalezas em forma de estrela ao redor do mundo, era um exemplo da infraestrutura antiga. Um polo energético. Um centro logístico. Não sabemos ao certo, mas sabemos que a coligação o varreu da face da terra com uma persistência maníaca. Eles a bombardearam não para conquistá-la, mas para destruí-la, para arrasá-la, para transformar a antiguidade em escombros. E preste atenção aos uniformes dos soldados. Franceses, britânicos, sardos. Todos parecem idênticos, como se tivessem saído do mesmo estoque. Um exército de invasão padronizado. E contra quem? Contra soldados semelhantes, com uniformes semelhantes. Parece uma partida combinada, onde dois exércitos destroem uma cidade antiga e, ao mesmo tempo, se livram do excedente populacional de seus próprios países em ataques sangrentos e sem sentido. Agora observemos o conflito mais trágico e misterioso. A Guerra do Paraguai. 1864. O pequeno Paraguai contra gigantes. Brasil, Argentina e Uruguai. O resultado desta guerra é monstruoso. Até 90% da população masculina do Paraguai morreu. 90%. Isto não é uma guerra. Isto é genocídio. Trata-se de uma limpeza total do território, deixando-o completamente arrasado. Por quê? O que o Paraguai estava escondendo? Historiadores afirmam que o Paraguai era um país incrivelmente desenvolvido e autossuficiente, com ferrovias e telégrafos construídos sem empréstimos britânicos. Era um sistema rural que estava fora do controle dos clãs financeiros de Londres. Mas existe outra versão. O Paraguai era um refúgio. Ali, no interior do continente, enclaves dessa civilização anterior foram preservados, tentando sobreviver após uma catástrofe global. Uma coligação de vizinhos armados e financiados externamente simplesmente chegou e eliminou fisicamente todos os portadores do genótipo antigo. Mulheres e crianças foram deixadas para misturar sangue e criar um novo povo obediente.
Mas os homens que se lembravam da liberdade e da tecnologia foram eliminados pela raiz. Tudo isso nos leva a um pensamento arrepiante. O século XIX foi uma época em que uma terceira força atuava na Terra. Uma força que coordenava ataques, fornecia armas e reescrevia a história em tempo real. Encontramos vestígios de armas utilizadas que superam em poder tudo o que existia oficialmente naquela época. Vemos fortes derretidos na América e na Europa. Vemos cidades soterradas sob vários metros de argila. E sobre essa argila, soldados em uniformes brilhantes marcham, dando o golpe final naqueles que sobreviveram ao cataclismo. A assimetria dessas guerras não residia nas táticas. A questão residia no fato de um mundo civilizado estar lutando contra ruínas, contra fragmentos de um grande passado. Eles estavam limpando o território para nós, para uma nova civilização que não deveria se lembrar de nada que existisse antes de meados do século IX. E para encobrir os vestígios desse crime, inventaram os termos industrialização, guerras coloniais e conflitos civis. Mas não se pode enganar a matemática. Os colapsos demográficos daquela época demonstram claramente que a população da Terra diminuiu não em porcentagens, mas em ordens de grandeza. E agora vamos tentar entender exatamente como isso aconteceu e quais meios técnicos foram utilizados para tal. Deixemos as emoções de lado e passemos à logística fria e implacável. Qualquer especialista militar lhe dirá que a guerra é bufa, principalmente sobre abastecimento. Para que um exército de 100.000 pessoas opere eficazmente em território estrangeiro, são necessárias toneladas de alimentos, forragem para cavalos, pólvora, chumbo e medicamentos diariamente. A história oficial afirma que, em meados do século IX, tudo isso era transportado em carroças rangentes por estradas de terra lamacentas ou por navios à vela que dependiam do vento. Mas se sobrepusermos mapas de operações militares a mapas das possibilidades reais do terreno daquela época, deparamo-nos com uma contradição insolúvel. A escala das operações na China, Índia e Estados Unidos é tecnicamente impossível com o nível de desenvolvimento de transportes que nos é apresentado na escola. Tomemos como exemplo as chamadas conquistas coloniais. Dizem que britânicos, franceses e holandeses navegaram até costas selvagens, hastearam uma bandeira e, em poucos anos, ergueram cidades magníficas com parlamentos, estações de trem, universidades e bancos. Observe a arquitetura de Bomba em Melbourne, Cidade do Cabo ou Hanoi em meados do século XIX. São colossos de granito e mármore com colunas, trabalhos em estuque intrincados e acústica perfeitamente calculada. Os historiadores garantem que tudo isso foi construído por condenados, soldados e trabalhadores locais sem instrução, usando guinchos primitivos e serras manuais. Você acredita que, em meio a revoltas constantes, epidemias e falta de uma base industrial, obras-primas do calibre da antiguidade poderiam ser construídas do zero? Ou seria mais lógico supor que essas cidades já existiam ali há centenas, talvez até milhares de anos, e que os colonizadores simplesmente ocuparam os edifícios vazios, colocaram suas placas e chamaram isso de fundação de uma cidade? As guerras assimétricas do século XIX foram guerras por bens imóveis, uma tomada de poder corporativa global. Por isso a destruição foi tão seletiva. Apenas os objetos que continham símbolos claros da antiga fé ou do antigo poder, ou aqueles cujo propósito os novos senhores não conseguiam entender ou usar, foram destruídos. Lembremos do incêndio do Palácio de Verão em Pequim, em 1860. As forças anglo-francesas não se limitaram a saqueá-lo. Eles incendiaram e explodiram metodicamente esse complexo ao longo de vários dias. Por que gastar tantos explosivos em um complexo palaciano? Porque o Palácio de Verão não era apenas a residência de um imperador. Era uma biblioteca, um arquivo, um repositório de tecnologias e artefatos da Grande Ásia. Não foi o palácio que foi destruído. Era um banco de dados. Dizem que os europeus selvagens simplesmente queriam punir os chineses. Não. Isso foi uma formatação do disco rígido antes da instalação de um novo sistema operacional. Outro aspecto chocante são as fotografias daqueles anos.
Meados do século IX marcaram o nascimento da fotografia. E o que vemos nas primeiras imagens da Guerra da Crimeia ou da Guerra Civil Americana? Vemos cidades estranhamente vazias. São Petersburgo, Moscou, Paris, Washington. Nenhuma alma viva nas ruas. Figuras solitárias raras que parecem fantasmas. Os historiadores explicam isso pelos longos tempos de exposição, dizendo que as pessoas se moviam e ficavam borradas. Mas por que as árvores são pontiagudas? Então, porque as sombras não estão desfocadas. Porque vemos soldados claramente em pé em algumas fotos. Mas a cidade ao redor deles está deserta. Cria-se uma estranha impressão de que as tropas estão entrando em cidades já vazias e purificadas. Cidades cuja população já havia desaparecido mesmo antes da chegada do exército. Talvez as guerras não tenham sido travadas contra exércitos, mas contra os remanescentes de sobreviventes após algum cataclismo que devastou essas metrópoles. Os exércitos do século XIX eram saqueadores que vieram às ruínas de uma grande civilização para exterminar os sobreviventes e apropriar-se do que restava. Observe a chamada arquitetura de ruínas, popular nas pinturas daquela época. Os artistas pintavam ruínas antigas não porque era moda. Eles pintavam a partir da observação direta. Em meados do século IX, o mundo inteiro estava repleto de ruínas. E essas ruínas não eram antigas no sentido usual, eram destruições recentes. Foram realizadas ações militares para arrasar completamente o que não podia ser restaurado e para soterrar os primeiros andares do que se decidiu preservar. Foi daí que surgiu a camada cultural de vários metros que cobria as janelas do primeiro andar em todo o mundo. Isso não cresceu em 100 anos. Essas são as consequências de uma operação de engenharia para ocultar o verdadeiro nível do solo. Guerras e o sepultamento de cidades ocorreram em paralelo. Enquanto alguns regimentos eliminavam a resistência nas montanhas do Cáucaso ou nas pradarias americanas, outros batalhões de engenharia enchiam as ruas das capitais europeias com barro e terra, criando uma nova paisagem. Mas quem era o inimigo? Quem exatamente estava sendo purificado? Observe os mapas da Tartária, que ainda eram impressos em enciclopédias até meados do século IX e depois desapareceram repentinamente. Este é um território gigantesco, que se estende dos Montes Ural ao Oceano Pacífico, do Oceano Ártico à Índia. Isto não é um deserto. Centenas de cidades estão marcadas ali. Onde eles estão agora? A história oficial diz que nômades viviam ali em yurtas. Mas a arqueologia, aquela que não é mostrada ao público em geral, encontra os alicerces de enormes estruturas de pedra. No Tigre Siberiano, nas encostas do Cazaquistão, nos desertos do Turcomenistão. As guerras assimétricas foram travadas contra uma confederação de cidades-estado livres que não se submetiam a um único centro em Londres ou no Vaticano. O estilo de vida tecnológico deles era diferente. Talvez eles não possuíssem armas de fogo como as entendemos, usando outros princípios de defesa. Súnicos, vibracionais, energéticos, que deixaram de funcionar após uma mudança nas condições físicas do planeta, esse próprio cataclismo. E então vieram para acabar com eles usando pólvora e chumbo, uma técnica primitiva, porém eficaz. E aqui chegamos à questão mais aterradora. De onde vieram tantos soldados para essas guerras? Se a população foi parcialmente dizimada por um cataclismo, de onde vieram os exércitos de 1 milhão de soldados do norte? Nos Estados Unidos? Ou os corpos coloniais da Grã-Bretanha? Existe uma teoria assustadora sobre clonagem ou cultivo artificial de seres humanos. Você se lembra dos estranhos orfanatos e incubadoras que surgiram em massa em todo o mundo precisamente em meados do século IX? Um grande número de órfãos cujas origens são obscuras. Essas crianças eram doutrinadas, privadas de sua história. Recebiam novos sobrenomes e eram enviadas para o exército ou para as fábricas. Eles eram bucha de canhão ideal. Pessoas sem passado, sem memória ancestral, absolutamente obediente ao sistema. Um novo exército para um novo mundo. A tarefa deles era matar a velha humanidade. E, a julgar pelas disparidades demográficas e pela mudança na composição étnica de muitas regiões,
Eles realizaram essa tarefa de forma brilhante. Agora, prepare-se para que seu ceticismo seja submetido ao teste mais severo. Chegamos a um ponto sem retorno em nossa investigação. Se os fatos anteriores ainda podiam ser atribuídos a coincidências ou erros de cronista, agora abordaremos coisas que são fisicamente impossíveis de explicar dentro do paradigma oficial. Vamos falar sobre tecnologias de destruição. Observe os fortes e fortalezas que supostamente foram bombardeados em meados do século IX. Forte Sumter, Forte Palazzi, fortificações perto de Paris ou Kronstadt. Dizem que eles foram alvejados por balas de canhão de ferro fundido recheadas com pólvora negra. Mas o que realmente vemos? Vemos tijolos derretidos. Vemos granito que fluía como cera. O ponto de fusão do granito é de aproximadamente 2.200 graus Fahrenheit, cerca de 1.200 graus Celsius. O tijolo derrete a temperaturas ainda mais elevadas. Uma explosão de pólvora negra não gera tais temperaturas nem mesmo no epicentro. Muito menos o suficiente para derreter paredes de vários metros de altura, transformando-as em uma massa vítrea. Esse fenômeno é chamado de vitrificação e é encontrado em todas as ruínas daquela época. Isso significa apenas uma coisa. Nas chamadas guerras do século XIX, foram utilizadas armas de uma classe completamente diferente. Talvez armas de plasma. Talvez armas térmicas de alta potência, cujo princípio de funcionamento nos é desconhecido atualmente ou que seja classificado. A assimetria desta guerra residia no fato de que um lado, os limpadores condicionais, tinha acesso a tecnologias de ataque orbital ou atmosférico, enquanto os defensores, os habitantes das cidades antigas, eram privados dessa proteção, talvez devido a uma falha sistêmica global em curso. Imagine a situação. Você vive em uma cidade de alta tecnologia, mas sua cúpula está offline. A energia acabou e então eles chegam. Aqueles que se autodenominam o novo poder não invadem os muros. Eles simplesmente queimam bairros inteiros com pulsos direcionados, transformando pedra em lava e pessoas em pó. E então, 50 anos mais tarde, os historiadores escreveriam que foi um incêndio em um depósito de munições ou um tiro de morteiro certeiro. Observe os grandes incêndios do século XIX. Chicago, Boston, Spokane, Seattle, Moscou, Kiev. Dezenas de grandes cidades foram completamente destruídas pelo fogo seguindo o mesmo cenário. A versão oficial é sempre ridícula. Uma vaca derrubou um poste de luz com um coice. Uma faísca caiu no feno. E a partir dessa faísca, hectares de edifícios de pedra e tijolo foram consumidos pelo fogo. O fogo se alastra tão rápido que as pessoas não têm tempo de escapar de suas casas. O aço derrete e escorre para os bueiros, enquanto a pedra se desfaz em areia. Não se tratava de incêndios. Tratavam-se de bombardeios indiscriminados ou do uso de armas de energia dirigida. Essa foi uma operação deliberada para destruir o patrimônio arquitetônico da civilização anterior. As cidades não foram apenas queimadas, foram completamente arrasadas, para que em seu lugar pudessem ser construídas estruturas primitivas de tijolo vermelho, que hoje consideramos edifícios históricos. Note-se que, após esses incêndios, o traçado das cidades muitas vezes mudou drasticamente. As estruturas de rua em forma de estrela foram destruídas e substituídas por uma grade monótona e facilmente controlável. Mas o mais assustador não está nas casas destruídas, e sim na substituição da própria essência da existência humana. As guerras assimétricas do século XIX foram guerras contra a memória. Foi durante esse período que não apenas áreas residenciais, mas também bibliotecas gigantescas, arquivos e museus foram destruídos por incêndios em todo o mundo. O incêndio na Biblioteca do Congresso em 1851 destruiu 2/3 de seus livros. Incêndios em arquivos europeus. A destruição das crônicas na China. O que eles estavam queimando? Eles estavam queimando documentação técnica, mapas do mundo real, listas de dinastias reais, conhecimento sobre energia livre, éter e eletricidade atmosférica.
Fomos lançados para trás milhares de anos em termos de desenvolvimento. Mergulhados artificialmente na era do carvão e do vapor. Recebemos tecnologias primitivas de queima de hidrocarbonetos em vez da energia limpa que nossos ancestrais utilizavam. E para que não fizéssemos perguntas ao olhar para catedrais majestosas e fortalezas em forma de estrela, nos disseram que eram apenas templos e fortificações. Embora qualquer engenheiro que analise a planta de uma fortaleza em forma de estrela diga que, para defesa contra infantaria e artilharia, uma geometria tão complexa não só é desnecessária, como também prejudicial. Estes são esquemas. São placas de circuitos gigantescas espalhadas pelo chão. E foram destruídas, antes de mais nada, para desenergizar o planeta. Outro fato chocante é o crescimento populacional explosivo imediatamente após esses massacres sangrentos. A matemática falha novamente aqui. Como é possível que a população de um país dobre em 20 a 30 anos depois que um terço de seus homens morreu na guerra e doenças e fome dizimaram outros tantos? Isso é biologicamente impossível. Uma mulher não pode dar à luz 5 filhos por ano. A única explicação é um influxo maciço de população vinda de fora ou, ainda mais assustador, a produção artificial de pessoas. Já falamos sobre os órfãos, mas a dimensão do problema é mais ampla. Aparecem grupos étnicos inteiros que não constavam nos mapas anteriormente. As línguas são reescritas. Em meados do século IX, línguas literárias foram criadas na Europa e na Ásia. Os dialetos foram unificados e novas normas gramaticais foram introduzidas. As pessoas foram reprogramadas como computadores. A antiga língua que o mundo inteiro falava antes da catástrofe foi fragmentada em dezenas de dialetos artificiais para nos dividir, para nos tornar estranhos uns aos outros. O princípio de dividir para conquistar foi implementado precisamente nessa época, durante o período da Grande Purificação. Somos descendentes daqueles que sobreviveram a esse apocalipse, mas ao custo de uma completa perda de memória. Ou somos descendentes daqueles que se estabeleceram em cidades vazias. Observe os cemitérios antigos. Porque as lápides anteriores a meados do século IX frequentemente não possuem cruzes e, em vez disso, são adornadas com urnas estranhas, baldes, tochas invertidas ou símbolos solares. Porque seriam destruídos em massa e substituídos por lajes comuns. Porque os mortos não podem mentir. Cemitérios antigos poderiam ter nos dito quem realmente viveu aqui. Quanto tempo viveram, e talvez tenham vivido muito mais do que nós, e em que acreditavam. A limpeza dos cemitérios ocorreu paralelamente às guerras. Foi uma guerra não apenas contra os vivos, mas também contra os mortos. Os novos senhores do mundo precisavam de uma história limpa, começando com a Idade das Trevas e culminando em um progresso brilhante sob sua cuidadosa orientação. Pense nisso. Todas as grandes invenções, o rádio, a eletricidade, o telefone, os automóveis, surgiram numa avalanche no final do século XIX, como se alguém tivesse aberto uma comporta. Dizem que essa era a genialidade de inventores solitários. Mas a maioria dessas invenções surgiu imediatamente em estado acabado, sem uma longa evolução de protótipos. Não lhe parece que esses são simplesmente os resquícios permitidos do conhecimento da civilização que acabará de ser destruída? Os vencedores apropriaram-se das tecnologias dos derrotados. Simplificaram-nas. Monetizaram-nas e apresentaram-nas como se fossem suas próprias conquistas. Tesla, Edison, Bell, talvez não fossem inventores, mas sim arqueólogos talentosos que conseguiram decifrar parte da documentação técnica sobrevivente. E aquilo que eles não conseguiam entender ou que era perigoso demais para as autoridades era ocultado ou destruído novamente. As guerras assimétricas foram o ato final de uma catástrofe global. Primeiro, o mundo foi engolfado por algo terrível. Uma inundação, um impacto celestial, uma inversão dos polos, que causou aqueles mesmos fluxos de lama que soterraram cidades. E então, enquanto os sobreviventes tentavam desenterrar suas casas e reconstruir suas vidas, os exércitos da nova ordem mundial chegaram. Eles encerraram o fim de semana. Eles explodiram as fortalezas das usinas elétricas que restaram.
Eles queimaram livros e reescreveram calendários. Talvez até mesmo a própria cronologia tenha sido alterada ou modificada. De modo que nunca conseguimos conciliar as datas e entender que a grande antiguidade terminou não há milhares de anos, mas literalmente ontem. Sem que nossos tataravós percebessem. Vivemos no cemitério de uma grande civilização e fomos doutrinados a acreditar que somos o ápice da criação. Mas a verdade rompe o asfalto. Observe as chamadas exposições universais do final do século XIX. Paris, Chicago, Saint-Louis, Filadélfia. Dizem que esses incríveis complexos de antigos palácios, canais, torres e fontes foram construídos com gesso e estopa por apenas um ano para entreter o público e depois demolidos. Você acredita nisso? Você já viu fotos da construção deles? Praticamente não existem. Mas existem fotografias de cidades majestosas já concluídas que superam tudo o que construímos hoje em termos de complexidade. Colunatas, esculturas, infraestrutura de engenharia complexa e toda essa paisagem supostamente temporária. Não. As exposições universais eram operações grandiosas para legalizar a apropriação. Os novos senhores do mundo encontraram complexos urbanos preservados da antiga civilização. Restauraram-nos ligeiramente. Realizaram exibições de suas realizações, mostrando aos visitantes selvagens os remanescentes da antiga grandeza como se fossem suas próprias invenções. E depois os destruíram. Eles as explodiram. As incendiaram e as desmontaram para usar os materiais de construção. Eles destruíram as provas. Eles mostraram às pessoas um paraíso onde poderiam viver e imediatamente o destruíram, acostumando-as à ideia de que a beleza é passageira e que se deve viver em caixas cinzentas de concreto. E o que mais era exibido nessas exposições além de palácios de gesso? Zoológicos humanos. Esta é uma das páginas mais vergonhosas da história oficial, que as pessoas preferem não lembrar. Pessoas. Representantes de tribos selvagens supostamente trazidas de colônias. Eram mantidas em gaiolas e recintos. Mas observem os rostos desses selvagens em fotos antigas. Muitos deles possuem traços faciais nobres europeus. Eles estão vestidos apenas com peles ou trapos. E se eles não fossem selvagens? E se fossem sobreviventes capturados da antiga elite? Despojados de tudo e expostos ao ridículo? O novo poder disse à multidão: vejam, este é o seu passado. É a selvageria. E nós somos o seu futuro. Progresso e civilização. Fomos levados a acreditar que descendíamos de macacos, quando na realidade fomos rebaixados a um nível próximo ao dos animais, despojados de nossa herança divina. E para consolidar esse sucesso, o sistema educacional prussiano foi introduzido na música. Foi precisamente em meados do século IX que as escolas de estilo barérico foram introduzidas em todo o mundo como se por ordem. As crianças eram separadas de suas famílias, encurraladas em salas de aula, forçadas a ficar sentadas quietas por horas e obrigadas a memorizar dogmas aprovados. Por quê? Matar a criatividade, apagar a memória ancestral, formar executivos, operários e soldados ideais que não fariam perguntas. Toque a campainha para o professor. Levante a mão. Disciplina rigorosa. Não se trata de conhecimento. São sobre treinamento. Fomos ensinados a não pensar, mas a memorizar. Fomos ensinados a acreditar nas autoridades, não em nossos próprios olhos. Nossa física foi substituída, eliminando o conceito de éter, uma fonte infinita de energia que nossos ancestrais utilizavam. Estávamos fascinados por hidrocarbonetos, petróleo, gás, carvão, recursos que podem ser controlados. Todo esse sistema de mentira se baseia em nossa ignorância, no fato de termos medo de olhar para o abismo da verdade. Temos receio de admitir que a história oficial é o roteiro de uma peça ruim, que os reis e presidentes do século XIX eram atores nomeados por uma administração de ocupação, que as revoluções são operações especiais para a redistribuição de propriedades, que somos órfãos forçados a amar nossos carcereiros.